الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Caros irmãos e respeitosas irmãs, o masjid parece estar vazio porque as pessoas estão dispersas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: as melhores fileiras para os homens são as primeiras. Às vezes a nossa vida não anda porque nós não damos prioridade a algumas coisas. Nós temos medo de sentar nas primeiras fileiras. Não é de fazer nenhuma pergunta. Fiquem sossegados. Podem aproximar ainda melhor, onde ficar mais concentrados na palestra. Caros irmãos e respeitosas irmãs, nos últimos tempos temos notado o desrespeito pelos álимos em toda a parte do mundo, não só em Moçambique, porque nós não conhecemos o valor dos álимos. Nós tratamos os álимos como uma caixa de lixo. Até a nossa caixa de lixo que fica em casa, nós tratamos melhor a ela. Usamos o plástico, aquele próprio plástico de lixo. Aos álимos, nós olhamos para eles como mendigos. Olhamos para os álимos, para os muallims, aqueles que dão aulas aos nossos filhos, como se fossem mendigos, fossem moluenes, que não têm valor nenhum, não merece respeito nenhum. É dessa forma que nós tratamos aos nossos álимos. E não devia ser assim. Os profetas, os álимos, carregam mensagens dos profetas. Carregam a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, o Coran e as palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e não só palavras de outros profetas antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Um cão de raça e treinado tem muito valor, e nós sabemos. Ninguém quer cão rafeiro. Se nós publicarmos e dissermos o seguinte, que temos cão para oferecer, logo havemos de perguntar à pessoa: é pastor alemão? É cão de raça? Essa é a primeira pergunta. Por quê? Porque todos nós estamos à procura de qualidade. Até nos animais há superioridade. Vamos nos cães. O pastor alemão é melhor em relação a um rafeiro que você encontra aí nas ruas. Um cão treinado, um cão de raça, é caro. Você pode vir a pagar 25 a 30 mil meticais. O rafeiro ninguém quer. Nem oferecendo, as pessoas não querem receber. Se no animal existe essa superioridade, o que dizer nos humanos? Mas essa falta de respeito não começou agora.
Desde que Allah subhanahu wa ta'ala criou o mundo, sempre houve esse desrespeito pelos profetas, pelos os álimos e pelos nossos professores. Nós não sabemos o perigo, o pecado de tratarmos mal aos álimos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era perseguido, era insultado, era humilhado, era ofendido, era maltratado, porque ele estava a carregar a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Só por isso, ele veio para orientar a humanidade. Mas os inimigos, a mensagem do profeta não agradou a eles. A mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala que o profeta Muhammad carregava não agradou a eles. É por isso que começou com aquelas perseguições. E a mensagem principal do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assim como outros profetas anteriores antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a principal dela era de ordenar as pessoas a adorarem somente Allah subhanahu wa ta'ala, não adorar outras divindades, não adorar outras coisas, não adorar objetos. Essa era a mensagem unânime. Por isso é que Allah subhanahu wa ta'ala enviou Nuh alayhi salam, o primeiro mensageiro aqui na face da terra. Foi o Nuh alayhi salam. Por quê? Porque eles já tinham, o povo dele já tinha iniciado o politeísmo. Começaram a adorar outras divindades fora de Allah subhanahu wa ta'ala. Então Allah subhanahu wa ta'ala enviou Nuh alayhi salam com a mensagem de que a nossa obrigação é de adorar, unificar somente Allah subhanahu wa ta'ala. O único merecedor de adoração é Allah subhanahu wa ta'ala. Assim fez Isa alayhi salam, assim fez Musa alayhi salam, e o último profeta, que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não fugiu da regra. O profeta Muhammad não fugiu da regra, deu continuidade à mensagem que os seus companheiros, os profetas anteriores, eles deram. E os profetas, eles deixaram herdeiros. Não podia deixar assim, sem herdeiros. Assim como nós, quando temos pessoas que têm empresas, a intenção deles é, o dia que ele não estiver, deixar os filhos como herdeiros, entregar as pastas aos filhos. Assim fez os profetas, deixaram as mensagens para os álimos, e os álimos aprenderam esse conhecimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aprenderam o Coran, aprenderam o Sunnah, aprenderam as palavras dos Sahaba, aprenderam as palavras do Tabe'in, aprenderam as palavras dos grandes álimos de Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Shafi, Imam Bukhari e outros. E hoje o álimo é considerado como um Zé ninguém, que não tem valor nenhum. Será que nós teríamos coragem de tratar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como nós tratamos os álимos? Nós teríamos essa coragem? Nós, quando olhamos para os álимos, temos que olhar como um herdeiro do profeta. Ele é herdeiro do profeta. Nós não podemos pensar que os álимos são desfavorecidos. Ele está aqui a dar palestra, ele está aqui a dirigir o salat, ele está aqui a orientar o khutbah, é porque ele não tem onde cair morto. Não é verdade. Os álимos podem muito bem abrir a empresa deles, eles podem muito bem trabalhar atrás do balcão, eles podem trabalhar para os outros. Quem disse que os álимos são desfavorecidos? Quem disse que os álимos não têm capacidade para abrir o seu próprio negócio? Quem disse? Se formos a ver os empresários que nós temos no mundo, a maioria deles não estudaram. A maioria deles não estudaram. Você não encontra, mas são poucos.
mas é difícil você ver um empresário que fez doutoramento, fez mestrado, fez licenciatura ou estudou alguma coisa. No mínimo, talvez estudou aquela 7ª classe, 8ª classe, 9ª classe, talvez no máximo, digo assim. E alguém que tem conhecimento, não tem capacidade para abrir uma empresa. Não é porque são desfavorecidos, estão aqui não porque não tem outro sítio para trabalhar, mas eles fizeram um pacto com Allah subhanahu wa ta'ala, que eu estudei anos e anos, não perdeu o tempo dele, estudou anos e anos, ele podia ter deixado aqui, ele podia ter entrado na faculdade, fazer um curso e ganhar dinheiro, podia muito bem, mas ele dispensou tudo aquilo, que eu vou à procura do conhecimento, aquele conhecimento que guia a pessoa para o Jannat. Eu vou estudar para voltar para o meu país, para ensinar o meu povo, para eu ganhar recompensa e entrar no paraíso. Não porque eles não têm capacidades financeiras para estudar, mas eles fizeram um pacto. E os álimos não são como advogados e médicos que juram pela hora e não cumprem com os seus pactos e os seus compromissos. As faculdades, todas de medicina e de direito, você quando conclui tem que fazer o juramento. Juro pela minha hora que eu tenho que cumprir com isto e aquilo. É verdade ou não é? É verdade. Mas mesmo assim eles não cumprem. O alim não jura pela hora. Porque é shirk, você jurar pela hora. O alim jura em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Que eu estou a fazer isto, eu estou a estudar para servir o meu povo, eu estou a estudar para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, estou a estudar para aperfeiçoar as minhas ações, os meus ibadats, as minhas práticas, estou a estudar para ensinar aos outros, esse é o meu objetivo, não porque são desfavorecidos. Allah subhanahu wa ta'ala quando diz no Coran, para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Diga para eles, será que aqueles que estudaram, aqueles que têm conhecimento e aqueles que não têm conhecimento são iguais? Um cão treinado e um rafeiro são iguais? Respondam, são iguais? Não são iguais. Um ser humano que estudou e um que não estudou são iguais? Não são iguais. Palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. No outro versículo Allah subhanahu wa ta'ala diz, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Diz, as pessoas que temem Allah subhanahu wa ta'ala são os álimos, aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu a eles, assim como Allah subhanahu wa ta'ala escolheu os profetas para serem profetas, não foram escolhidos, não fizeram candidatura nenhuma. Allah subhanahu wa ta'ala é que escolheu a eles e protegeu a eles. Este é para ser profeta, esse é para ser mensageiro. Assim aconteceu e não foge da regra. Allah escolheu os álimos para darem continuidade do seu trabalho dos profetas e dos mensageiros. Allah subhanahu wa ta'ala diz num outro versículo, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Que Allah subhanahu wa ta'ala eleva o grau daqueles que têm fé em Allah subhanahu wa ta'ala, daqueles que creem em Allah subhanahu wa ta'ala, têm imã em Allah subhanahu wa ta'ala, têm imã na existência de Allah subhanahu wa ta'ala, têm imã de que Allah subhanahu wa ta'ala é o único merecedor de adoração. Eles têm imã de que Allah subhanahu wa ta'ala é o único Senhor dos mundos. Eles têm imã de que Allah subhanahu wa ta'ala é o único Criador. Não há outro Criador fora de Allah subhanahu wa ta'ala. Eles têm imã de que Allah subhanahu wa ta'ala é o único sustentador. Eles têm imã de que Allah subhanahu wa ta'ala é o único que dá a vida e dá a morte. Eles têm imã nos atributos e nas qualidades de Allah subhanahu wa ta'ala, nos nomes e nas qualidades de Allah que Allah subhanahu wa ta'ala possui. São crentes. E Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ.
e daqueles que nós concedemos a eles conhecimento. O conhecimento referido no Coran e no Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o conhecimento religioso. Aquele conhecimento que você aprende e aproxima Allah subhanahu wa ta'ala. Você com engenharia, você não aproxima Allah subhanahu wa ta'ala. Você com a medicina, você não aproxima Allah subhanahu wa ta'ala. Não é o conhecimento referido no Coran nem no Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah quando diz Rabbi zidni ilma, isso quando diz para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oh Allah, oh meu Senhor, aumenta-me o conhecimento. Aumenta-me o conhecimento. Conhecimento, qual é o conhecimento? Conhecimento religioso. Mas não há problemas em você aprender outros conhecimentos. Não há problema em você aprender a medicina. Não há problemas em você aprender a engenharia e outros tipos de conhecimentos. Não há problema nenhum. Mas nós temos que dar prioridade. Nós temos prioridades aqui nessa vida. Allah subhanahu wa ta'ala quando diz وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nós não criamos os gênios, nem os humanos, senão para a sua adoração, para adorarmos somente Allah subhanahu wa ta'ala, unificarmos Allah subhanahu wa ta'ala nas adorações. Certa vez, um homem após a morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele era residente em Medina. Ele foi a Síria, a Palestina. Foi à Palestina à procura de um hadith. Esse hadith que a única pessoa que ouviu era Abu Darda. E ele de Medina ouviu que Abu Darda ouviu essas palavras da boca do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele fez essa viagem, aquela viagem longa de Medina para a Síria ou Palestina. Chegando lá, encontrou Abu Darda. Abu Darda logo perguntou a ele, disse: o que vieste fazer aqui? Será que tens algum interesse nessa cidade? Vieste fazer algum comércio? Mas qual é o teu objetivo? Ele disse que não, eu vim à procura de um hadith, que só ouvi de ti. Eu tive conhecimento em Medina que foste o único que ouviste essas palavras da boca do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Abu Darda começou aí a mencionar as virtudes dos álimos. As virtudes dos álimos, isso para nós darmos valor aos álimos. Não olharmos os álimos com desprezo. Não olharmos os álimos com desprezo. Você quando vê o álimo ir à tua mercearia, você até esconde. Porque você sabe que este aqui é um desfavorecido. Há de pedir desconto, ou há de pedir de borla, há de pedir vale. Você esconde. Diz que o patrão não está. Até esse ponto. Porque nós temos uma má imagem dos álимos. Quem é que ensina os nossos filhos? Quem é que ensina? É algum médico que está aqui no masjid a dar aulas, os nossos filhos? É algum engenheiro? São álимos. E nós desconsideramos os nossos álимos. Seja pequeno ou grande. Seja pequeno ou grande. Temos que respeitar todos. Há pessoas que, às vezes, porque tem um álimo na família, ele considera aquele como um ídolo para ele. E o resto dos álимos não tem valor nenhum. Para ele, o único é aquele. Algo que não devia ser assim. Nós temos que considerar a todos. Todos merecem respeito. Todos têm o mesmo nível. Todos têm o mesmo estatuto. Não há razões de você considerar um e desconsiderar outros. Basta ser álimo. Todos aprenderam a mesma coisa. Embora madrasas diferentes, universidades diferentes, colégios diferentes, mas todos estudaram a mesma coisa. Abu Darda, quando começa a relatar as palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz que ele, quando mencionou as virtudes de um álimo, diz que os álимos são as melhores criaturas depois dos profetas e depois dos sahabas. Primeiro vêm os profetas, a seguir vêm os sahabas, e depois dos sahabas, em terceiro lugar, ocupa os álимos.
Nós desprezamos os alimos aqui no Dunya, mas no Akhira havemos de precisar deles. Havemos de correr atrás deles. Que olha fulano, nós no Dunya éramos amigos, éramos colegas e hoje estás a fugir de mim. Se você desconsiderou o alim aqui, como é que agora está à procura da ajuda dele? Está à procura de socorro, está à procura de refúgio. Abu Darda, continuando a passagem de Abu Darda, ele disse que as melhores criaturas depois do profeta e sahabas são os alimos, que até os peixes dentro da água, eles pedem istighfar a favor do alim. Os peixes dentro da água pedem istighfar a favor do alim. Os malaicas estendem as suas asas e derramam bênçãos, derramam baraka, derramam rahma, misericórdia para os alimos. E ele diz no fim que os alimos são herdeiros dos profetas. Os alimos são herdeiros dos profetas. E os profetas não deixaram nenhum bem material. Não deixaram casas, não deixaram empresas, não deixaram lojas, não deixaram bancas, não deixaram comércio nenhum. A única coisa que os alimos, que os profetas deixaram é o conhecimento. É o conhecimento. A única coisa que os profetas deixaram é o conhecimento. Para os alimos, não deixaram dinar nem dirham. E nós hoje temos a coragem de expulsar os nossos alimos dos masajids. Nós até quando fazemos, há pessoas que até quando fazem escalas dos jumas, nós chamam alguns alimos, que não, esse não pode pôr os pés no nosso masjid. Chegamos até esse ponto de banir os alimos. Então estamos à procura de quê? Estamos à procura de pessoas que não estudaram nada de din para servir como líder religioso. É isso que nós estamos à procura. Porque nós temos, e temos qualidade de alimos aqui em Moçambique, mas mesmo assim nós não damos valor. Então peço a Allah subhanahu wa ta'ala que perdoe todos os nossos pecados. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que proteja os alimos, todos eles. E peço a Allah subhanahu wa ta'ala que conceda muito conhecimento e que esse conhecimento seja benéfico para o nosso povo. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.